Hoje é terça-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Filipenses capítulo 3, do versículo 13 e 14, que nos diz assim: Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos na última semana de 2021 e o tema que nós temos meditado de acordo com a palavra de Deus é vivendo o novo de Deus. E este texto, ele vai nos ensinar algumas coisas importantes. E a primeira delas diz assim: não fique pensando apenas no passado. Paulo, no texto que nós lemos, ele dá uma dica: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo aqui ele vai nos ensinar que para vivermos o novo de Deus, para termos um ano diferente, para realmente jogar a semente certa, para ter uma colheita abundante em 2022, é necessário que você possa olhar para o passado e, é óbvio, recordar do passado as coisas boas, até porque isso é bíblico, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas nós sabemos também que tem muitas coisas do passado que não devem ficar ocupando a nossa mente. Paulo aqui está mandando, está nos ensinando, está nos orientando que nós devemos deixar para trás aquilo que não agrega nenhum valor em nossas vidas. Porque muitas pessoas entram o ano novo, mas olhando para trás, lamentando aquilo que não conseguiu, chorando porque passou por algumas situações constrangedoras, ou remoendo alguma tragédia que aconteceu em 2021. Enfim, o passado, ele ficou para trás. E nós sabemos que o passado, ele é algo que não pode ser alterado de maneira alguma. Você pode visitar o passado quantas vezes você quiser, que você vai deparar com as mesmas situações, que você vai deparar com tudo o que aconteceu da mesma forma. Sabe por quê? Porque o passado já passou. E você pode visitar o passado o tanto de vezes que você quiser, que as coisas vão permanecer nos mesmos lugares. E quando você fica olhando para trás, você fica frustrado, mas é uma frustração infrutífera. Por quê? Porque você não vai conseguir mudar absolutamente nada. Então, esta época do ano, você pode olhar para o passado no seu momento de reflexão, para celebrar as vitórias, para redefinir os seus alvos, para ter metas claras para o ano novo, mas você não pode viver no passado. Infelizmente, tem muitas pessoas que deixam de viver porque estão presas ao passado ou estão marcadas por alguma coisa que aconteceu nos tempos anteriores. Quantas pessoas que você conversa e é comum você ouvir delas a seguinte frase: a minha vida, ela era uma vida boa, até que eu passei por isso. Ou seja, ela passou por um problema e ela não conseguiu virar a página, e ela não conseguiu deixar aquilo no passado, e ela não conseguiu escrever uma nova história, ela se prendeu, o problema alojou dentro dela, e ela fala: desde aquela época eu não consigo mais viver, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais satisfação de absolutamente nada. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos, realmente pedir a ajuda de Deus para trazer à memória aquilo que dá esperança. As outras coisas nós devemos apartar da nossa memória, porque isso não agrega valor nenhum ao nosso coração. Então, esse texto nos mostra que nós devemos nos libertar das lembranças que nos prejudicam
e crer, né, que Deus estava presente nesses momentos difíceis. E Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de realmente virar a página e escrever uma nova história e viver um novo tempo, porque o nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta palavra. Nos ajuda, Deus, a olhar para o ontem e lembrar das coisas boas que aconteceram, mas nos ajude também a deixar no passado aquilo que não agrega valor nenhum no presente e nem nos potencializa para o futuro. Nos dê força e sabedoria para virar as páginas em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.